começar o segundo bloco do Viva Bem. Eu já quero mandar um beijo já. Quero mandar um beijo pra Ju Raimeres e pro Dan Giroto, que sempre estão nos assistindo. Eu sempre fico de mandar beijo e eu esqueço de mandar beijo pra eles. Um beijo no coração de vocês e um beijo pro Augusto também, que é o baby lindo da Johnson. Eu quero mandar um beijo também pro Lucas Almeida, filhinho da Mariana Almeida, que é minha companheira de trabalho. Lucas, um beijo. A Carol lembrou hoje, hein? Eu falei que eu ia mandar um beijo pra você. Mas eu quero chamar a doutora Roberta Franco com uma matéria muito 10 sobre neurogenética. Ai, deu uma enrolada aqui, mas ela vai explicar certinho pra vocês o que é isso. Atente aí no VT. Boa noite, galera do Viva Bem. Boa noite, Carol. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre nutrigenética. Hoje a nutrigenética está no auge, a genética ela tem sido cada vez mais estudada, né? O que é a nutrigenética? Nutrigenética é a relação da genética do indivíduo relacionado aos hábitos alimentares dele. Então hoje a gente tem exames que conseguem identificar os genes do indivíduo que estão relacionados à dificuldade de perda de peso, né? E o que tipo de atividade física que esse indivíduo perde mais peso, né? Para a gente entender um pouquinho isso, né? A nossa genética ela é adquirida através do nosso pai, da nossa mãe. Então junta e faz a nossa genética, né? E nosso pai e nossa mãe, eles podem carregar com eles alterações genéticas que nós denominamos de polimorfismos genéticos, tá? Esses polimorfismos genéticos são erros em alguns genes que não fazem a função adequada em relação a alguma função. E não só a genética do nosso pai e da nossa mãe, que nós somos formados. Durante a gestação, né, que a gente fala que ocorre a programação metabólica, enquanto esse bebê está sendo formado, as células estão sendo formadas, o DNA desse indivíduo está sendo formado, esse DNA ele não vem apenas da mãe e do pai. Durante a gestação, o meio em que o bebê vive, ele tem influência do meio externo, que é a alimentação da mãe em primeiro lugar, então o que a mãe come, o que a mãe deixa de comer, né? O estresse que a mãe tem, o estresse que a mãe deixa de ter, relacionado à poluição, que a gente pode colocar também no estresse, né? Que acaba comprometendo o nosso organismo, assim como o estresse, o sono, a falta de sono, os hormônios. Então tudo isso, durante a formação desse bebê, está ocorrendo, a gente fala na nossa linguagem, essa programação metabólica. E se existe alguma coisa inadequada na questão do sono, na questão da alimentação, falta de vitaminas e minerais, excesso de algumas vitaminas, isso é muito importante, inclusive o excesso do ácido fólico, né? Essas alterações vão gerar transformações e erros quando está formando essa genética dessa criança, né? E esses erros são denominados de polimorfismos genéticos. E dependendo onde isso acontece, pode acontecer de vários graus. Então pode acontecer desde um grau mínimo, que essa pessoa na vida toda, depois de adulto, nunca vai perceber que tem essa alteração genética, como alguma coisa um pouco mais grave, né? Vamos voltar a isso. Então esses erros genéticos, eles podem estar relacionados com a capacidade do nosso organismo de utilizar gorduras, carboidratos, proteínas, né? E isso vai acarretar na vida adulta uma dificuldade na perda de peso. Então, quando a gente fala que o indivíduo ele tem genética para ser obeso ou ele tem alguma dificuldade, fala assim, eu não emagreço porque minha genética é de ser obeso, né? Essa genética ela não ocorre por si só. Eu tenho uma genética de ser obeso, não. Então, assim, são vários genes, tá? São inúmeros, né? Que podem estar relacionados com essa dificuldade de perda de peso, né? Então, dois indivíduos obesos podem ter polimorfismos genéticos diferentes. Então, um pode estar acima pela genética por algum gene, outro pode estar acima do peso também pela genética por um gene diferente. E existe vários genes, gente, né? E a ciência ela está bastante avançada em relação a isso, ela tem estudado cada vez mais. Então, o que acontece? A gente consegue
consegue hoje, através da nutrigenética, identificar alguns genes relacionados com essa dificuldade de perda de peso, né? Então, onde que está o meu problema na dificuldade de perder peso? O meu problema está no carboidrato, meu organismo assimila o carboidrato, o meu organismo armazena o carboidrato como fonte de energia, tem dificuldade de utilizar esse carboidrato dentro da célula, ou meu problema está na gordura, na proteína. Então a gente consegue, através da nutrigenética, identificar esses genes que são inúmeros, né? Hoje nós temos vários exames no mercado que conseguem identificar isso. Importante falar que esses exames não são feitos no Brasil, eles são feitos fora do Brasil, né? Mas existem laboratórios hoje no Brasil que conseguem enviar esse DNA nosso, né, para fora e fazer essa tradução aqui no Brasil, e a gente tendo essa facilidade. E cada exame genético, eles que vão selecionar quais os genes que eles querem, né? Eu mesmo trabalho com um laboratório que avalia 24 genes, né? Desses 24 genes estão relacionados tanto à alimentação em si, né? Então, quanto que o meu organismo pode utilizar de carboidrato, de proteína, de gordura para que eu tenha o emagrecimento, né? Onde que pode estar o meu erro metabólico na dificuldade, não só em relação em quanto que eu vou usar de cada, mas na relação à inflamação, à resistência à insulina, a tipo de fibra muscular, a característica genética, se eu tenho essa genética mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, né? Tipo de fibra muscular, qual atividade física que eu perco mais gordura, isso é muito importante, né? A quantidade de mitocôndrias, a gente vai falar no próximo vídeo sobre a queima de gordura, sobre suplementos termogênicos, e algumas pessoas têm dificuldade de perder gordura justamente porque do erro genético pode ser a diminuição de mitocôndrias. A mitocôndria é a estrutura da nossa célula que mais queima gordura, e tem pessoas realmente que nascem com menos mitocôndrias, né? Tem pessoas que essas mitocôndrias não funcionam bem, né? E a gente consegue otimizar isso. Então o importante não é saber qual é a nossa genética apenas para ficar conformado, eu tenho genética de ser obeso, eu tenho dificuldade, sempre vou ter esse peso elevado. Não, a nutrigenética, ela vai fazer uma relação entre a sua genética e os seus hábitos alimentares, conseguindo otimizar, né, onde está esse polimorfismo genético, essa dificuldade, e a gente consegue sim otimizar esse erro, né, para que esse erro não atrapalhe na perda de peso, né, e ajustar. Então, infelizmente, se o seu organismo não assimila muito carboidrato, realmente fazer uma dieta com menos carboidrato. Seu organismo, existem indivíduos que eu faço exame genético que precisam comer carboidrato para poder perder gordura. Isso é muito importante, né? Outra coisa muito importante falar, esse exame, ele não é invasivo, né? Ele é através da saliva. Então a gente colhe o DNA da bochecha, né? Ele não é nada invasivo, qualquer pessoa pode fazer, mesmo você consegue adquirir através de site ou através de um profissional capacitado, nutricionista, médico, que consegue, porque o importante não é só saber o resultado do seu exame, o importante é você ter uma conduta em cima daquilo, individualizada, para que você tenha essa facilidade em perder peso, né? Gente, hoje a ciência está cada vez mais avançada. Eu sempre falo que a gente só não perde peso quem não quer ou quem não tem força de vontade, né? Porque, como eu sempre falo, é comendo que a gente emagrece. A gente precisa comer, só que a gente precisa comer a coisa certa, no horário certo, na quantidade certa. Então vamos respeitar a nossa individualidade e aproveitar que hoje a gente tem cada vez mais estratégias mais individualizadas para a gente estar podendo selecionar o nosso perfil. Galera, vocês viram que interessante essa matéria da doutora Roberta Franco, nutrigenética. Deu uma embolada aqui no começo, mas o bom é que a doutora explica muito certinho, ela é muito didática e eu tenho certeza que vocês entenderam tudo, né? Olha, você se interessou? Dá uma ligadinha pra Roberta, que ela vai, eu tenho certeza, consultar vocês dos pés à cabeça e vamos saber da onde está vindo toda essa gordura localizada aí, ou se tem um quadro de obesidade. Eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês, certo?
certo? Já ligou aqui pra gente no Viva Bem? Não quer ganhar um hot dog ou um veg burger, né? Eu sempre dou uma invertida, mas ainda vou acertar. 3454-4000, liga aqui, gente, vamos comer comida vegana. É bom, eu já comi, eu gostei muito mesmo. Mas nós vamos para um rapidez intervalo. Pode ligar 3454-4000, que a mesa VEG está aqui para presenteá-los. E a gente já volta.